Né? A gente entende o João de Barro, ele constrói a casinha de barro dele daquela forma. A aranha constrói a teia daquela forma. A abelha constrói a colmeia daquela forma. Porque é uma atividade de sobrevivência, é uma necessidade de construir para, né, enfim, depositar o alimento, produzir o alimento e continuar sobrevivendo. É algo transmitido pelo DNA, né, desses insetos ou animais, aves, enfim. E o ser humano não, o ser humano não transmite por DNA. Nós transmitimos pela educação. O que nós somos hoje, a forma de nos vestir, de nos comunicar, de se alimentar, enfim, de agir, são acúmulos produzidos pelo ser humano e transmitidos então para as novas gerações. Então não é algo inato, né, que nasce no ser humano, que vem no sangue, no DNA, é algo produzido e acumulado. E por isso os nossos saltos em relação às outras espécies, que nós, né, lá do tempo dos homens das cavernas até hoje, olha os saltos que foram dados em termos de moradia, de produção de tecnologia digital, de transporte, de segurança, de, né, produção farmacêutica para cura, né, de doenças, e tratamentos para prolongar a vida. Se a gente for ver, né, quantas pessoas morreram em séculos anteriores de febre amarela, de tuberculose, difteria, sífilis, e são doenças que foram produzidos remédios, tratamentos, e que hoje já, se, né, a gente não voltar para a idade das pedras, a gente basicamente poderia considerar superado. Poderia, né? É que agora tem uma campanha também contra a vacina, né? Colocando que a vacina não cura, que a vacina é injetado o vírus em você e que pode dar outros problemas, né? É uma aberração pensar nisso, né? Negar a ciência e a própria condição de vida que foi desenvolvida a partir da descoberta dessas vacinas. Então, nós produzimos, nós acumulamos e nós transmitimos para as novas gerações, tá? Diferente dos outros animais. E a gente faz essa transmissão via educação geral, pela família, pelos amigos, pelos vizinhos, por quem cuida, enfim. E nós temos o conhecimento específico, que é a responsabilidade da escola. Por isso que a escola é uma instituição tão importante e também tão atacada, né? A gente pensa, a gente tem precarização da formação de professores, da carga horária, da formação continuada, da valorização de salário, do número de alunos em sala de aula, e mesmo assim a gente consegue formar, não todos, mas consegue formar um bom número de pessoas que pensam, que entendem a realidade para além da alienação imediata. Então é uma constante os ataques à escola, por isso tantas reformas, né, de currículo, reformas de formação de professores, corte de aposentadoria, né, enfim, aumento do tempo de trabalho e assim por diante, porque vão precarizando as nossas condições, né? Então o currículo de responsabilidade da escola, da educação escolar, é aquele currículo que vai trabalhar elementos da cultura que são mais desenvolvidos, que são mais complexos, que o indivíduo não vai conseguir ter acesso a isso sozinho. Por isso que existe escola e por isso que existe professor. E é uma forma, inclusive, de a gente valorizar a nossa profissão. Porque não existe outra pessoa que faça o trabalho que nós fazemos, que é o de formar outros seres humanos. E para além do conhecimento específico, mas também ser humano pensante, né, que faça reflexões críticas sobre a realidade. Então a gente sempre coloca que as três grandes áreas que fazem parte para pensar um currículo é a filosofia, a artes e a ciência. E aí, desenvolvendo-se a partir dessas três grandes áreas, teremos as outras áreas e, consequentemente, as disciplinas, tá? Então, pensar num currículo voltado para os interesses da classe trabalhadora requer você pensar um currículo que tem como princípio a cultura produzida pela humanidade até o momento e pegar essa parte mais desenvolvida, mais elaborada, que o indivíduo não vai ter acesso em outro espaço. Eu sempre falo para meus alunos, se a gente não trabalhar com
os alunos, os estudantes lá na escola, o xadrez, uma dança clássica, ou uma dança folclórica, ou um quadro de Monet, ou uma música do Chico Buarque, dificilmente o nosso aluno, de maneira geral, porque tem os casos específicos, é claro, ele vai ter acesso a isso em outro espaço. Tá? Agora, os filhos da burguesia, e da boa burguesia, não daqueles que se acham burguesia, mas não são burguesia, ele pode viajar com a família e ir visitar um museu pessoalmente, ele vai ter um curso de língua estrangeira que o pai vai pagar, a mãe vai pagar, ele vai ter um curso de música, de algum instrumento que ele vai tocar, ele vai praticar lá um outro curso de esporte, de judô, de karatê, de tudo mais. Então ele consegue ter acesso para além da escola dele, mas mesmo a escola dele já propiciando muitas vezes jamais esse acesso. Então nós, enquanto professores de uma escola pública, a gente tem que ter essa preocupação, de levar para o nosso aluno aquilo que é mais desenvolvido no sentido de conhecimento, em termos de complexidade, e não ficar no básico, no imediato, no local, que isso ele já consegue acessar no seu cotidiano, não precisa de professor. E se a gente fizer isso, ou defender isso, no final a gente vai estar jogando contra a nossa própria profissão. Não precisa de professor para ensinar o básico, o imediato, a realidade imediata. Precisa de professor para trabalhar aquilo que está para além da compreensão dele imediata. Tá? Mas está difícil, professor? Eu sei. Denunciado por pai, por ser ideológico. Ah, sim. Vincular literatura século XIX com a realidade atual. Não posso fazer mais isso. Escola sem partido? Entrou na minha vida a partir deste ano. Pois ainda a gente tem que ter esses cuidados ainda na patrulha ideológica. Você está trabalhando o conhecimento e se entende como uma questão, e não existe neutralidade, Se não fizer isso, você vai estar deixando de mostrar a realidade como ela existe e atendendo aos interesses deles. Realmente a gente tem que se apoiar nesses momentos, buscar auxílio com outros colegas, com o sindicato, com outras pessoas que possam colaborar. E se cuidando também, que não dá para a gente também se prejudicar totalmente, porque a gente precisa sobreviver e precisa ter saúde mental, Que também é um dos problemas que nós temos enfrentado enquanto professores, trabalhadores da educação. Nós temos um grande número de professores adoecendo, não só pelas condições materiais de trabalho que são complexas, mas pelas pressões mesmo que a gente sofre. Quando eu falei para vocês agora dessa questão do Estado, encaminhando para não reprovar mais, tem aquele professor que não tem tanto compromisso, ele vai seguir o caminho do rio ali, o curso do rio e pronto. Agora aquele que tem compromisso, que tem preocupação e que não quer fazer algo que é contrário aos seus princípios, ele acaba entrando no embate. E por entrar nesse embate, aí o que eles fazem? Não, você reprovou 5 alunos? Você vai fazer 5 relatórios no final do ano explicando por que cada um reprovou, o que você fez para ele não reprovar. Existe todo um massacre em cima do professor que reprova ainda, Então, são tempos difíceis. E assim como vocês enfrentam na educação básica, a gente enfrenta na universidade, e ainda muito pior às vezes, porque o próprio aluno vem enfrentando a gente e colocando que isso é uma questão ideológica. Pensa nós na pedagogia que trabalhamos Paulo Freire, Quantos problemas. Mas a gente vai estudando e vai tentando melhorar nesse sentido. Mas não é fácil não, são tempos bem difíceis mesmo. Então, só para a gente continuar, entendendo que o currículo ele é um espaço de disputa ideológica e ele tem uma seleção intencional de conteúdos. Porque o que na verdade as pessoas que estão no poder querem fazer? Eles querem fazer com que o currículo fique asséptico. O que é asséptico? É como se ele não tivesse cor, como se ele não tivesse sabor, como se ele pudesse ser neutro. E não tem como ser neutro, porque tudo que foi produzido na sociedade, ele foi produzido dentro de um embate de luta de classes. E nesse embate de luta de classes, nós temos produções ideológicas. Eu dei um exemplo esses dias para os meus alunos também da geografia. Não que eu seja uma dominadora da geografia, mas me pareceu o exemplo mais claro na hora. Por exemplo, a gente vai trabalhar
organização de uma cidade, o espaço de uma cidade. Aí eu dei exemplo do Rio de Janeiro. Assim. Então, quando você vai trabalhar o relevo, né, a distribuição da cidade do Rio, porque ali na cidade do Rio, no município do Rio, nós temos as melhores moradias, né, as melhores, mais seguras na orla, né, Copacabana, Leblon, Barra da Tijuca, e tem outros que eu não conheço. E as pessoas que têm menos condição financeira, quer dizer, menos condições materiais, estão nos morros. É uma organização definida ideologicamente, né? Quem tem condição financeira compra num lugar com mais segurança ou com uma paisagem melhor, e quem não tem vai subindo para onde tem espaço para ele. Então a própria organização de um mapa, a distribuição de um bairro, de uma cidade, tem disputa de poderes, tem disputa de ideologias. Então nada é sem ideologia, nada é sem partido. A escola sem partido tem partido, na verdade, e nós sabemos a quem ela pertence, né? E aí eu até falei assim, e numa outra situação, por exemplo, Angra dos Reis, quem tem casa nos morros é que tem condição. Por quê? Porque também é uma questão de paisagem e de melhor condição para um bem-estar social, para um lazer. Então, dependendo do espaço, conforme for a condição material da pessoa, ela vai conseguir acessar o espaço que seja mais agradável e que produza mais lazer para essa pessoa. E isso tem a ver com condição material, com recursos financeiros. Então, a organização de uma cidade, a moradia, a distribuição dos bairros, tudo mais, tem a ver também com isso, né? Continuando. Tem que de alguma forma eu já falei. Fechando isso que eu estou falando para vocês. Então, toda vez que nós definimos uma teoria pedagógica para direcionar o nosso currículo, de alguma forma nós estamos definindo que tipo de sociedade nós queremos formar, que tipo de indivíduo nós queremos formar e que escola nós queremos ter. Então a gente precisa dominar, entender, continuar estudando as teorias que estão aí postas, para a gente buscar aquela que é a mais adequada para os interesses dos trabalhadores, filhos dos trabalhadores que frequentam a escola pública. Aí sempre coloca essas questões aqui, ó. O que, pegando essa imagem que eu falei lá no início, que a gente às vezes está numa zona de conforto, que o que a gente vê de mais grave muitas vezes é uma pessoa morando na rua, uma criança pedindo no semáforo, ou alguém lá, algumas crianças junto com a família fazendo, catando papel, alguma coisa assim. Mas nós sabemos de situações de barbárie no planeta, prostituição infantil, venda de órgãos de seres humanos, a questão da fome mesmo, da desnutrição, dessas pessoas irem minguando, até morrer esqueléticas. Isso existe, isso parece que é de outro planeta, e não, é do nosso planeta. Então é um planeta, é um mundo, é uma sociedade que precisa ser mudada sim. Tem até uma frase de um autor que fala assim: trabalhar no sentido de adequar as pessoas a uma sociedade doente é extremamente desumano. Você falar que nós temos que trabalhar para adaptar os indivíduos à sociedade que aí está. Uma sociedade dividida em classes, injusta, violenta, em que tudo vira mercadoria. Tudo vira mercadoria, absolutamente tudo. A educação está toda mercantilizada. A nossa formação inicial ou continuada, muitas vezes, o nosso currículo, a estrutura da nossa escola, apostilas, livros, os diplomas de formação continuada, tudo vira mercadoria. E para ser bem realista, nós às vezes não temos um contato imediato, mas o número de prostituição infantil, gente, no planeta, vamos pensar, pegar o Brasil, é enorme. E não são meninas ou meninos de 15, 14, 13 anos. A partir de 6, 7, 8 anos.
E aí? É uma sociedade que a gente quer que continue se reproduzindo? É uma sociedade que a gente deseja que continue existindo? É extremamente bárbaro isso, né? E a banalização também, a banalização se vê, se considera normal, né? Banaliza-se, naturaliza-se, é um processo bárbaro mesmo, né? Extremamente bárbaro. E aí, às vezes, né, não estou falando nosso, mas existe um discurso de solidariedade, né, de se preocupar com o próximo, e na verdade está naturalizada a barbárie, a violência, a insensibilidade, a indiferença. Então essa imagem aqui só me despertou mais do que de manhã, né? Porque agora eu olhei de novo com mais força, nós que temos filhos, ou sobrinhos, ou irmãos, ou os alunos, né? A gente pensar nessa situação, e a gente for pensar assim, bem mais profundo, muitos cães de madame, né? Em condições de alimentação, de banho, de tosa, de tudo, em situação, não que o animal deva ser maltratado, né? Mas em situação bem mais confortável e cuidada do que um ser humano. Então, para a gente pensar, né? O que eles ou elas devem se tornar, que educação devem ter, qual tipo de ser humano almejamos, para qual sociedade? Então, eu acho que, né, pensando com bastante compromisso, bastante sensibilidade, né, bastante empatia, não é esse tipo de sociedade, né, com trabalho infantil, com prostituição, com exploração, com fome e com tudo mais. Alguns elementos que a pedagogia histórico-crítica, enquanto teoria pedagógica, defende, né? Que foi o que eu falei para vocês antes. As pessoas às vezes confundem essa questão da pedagogia histórico-crítica defender o conteúdo elaborado, o conteúdo mais desenvolvido, como se isso fosse eurocêntrico, como se isso fosse coisa da Europa, do homem branco e do gênero masculino. Não, a pedagogia histórico-crítica defende aquilo que foi produzido enquanto humanidade. O ser humano produziu, de alguma forma nós estamos dialeticamente envolvidos, e tudo que foi produzido na sua forma mais elaborada tem que ser de acesso a todos. Então isso não só em termos, pensando no que nós fazemos, que é a escola. Então o que existe de mais desenvolvido na química, na física, na matemática, na língua portuguesa, na literatura, na língua estrangeira, na educação física, na arte, nas ciências, na filosofia, na sociologia. E se a gente for pensar em termos gerais, nós sabemos que existe, né, esse problema muito forte, por exemplo, na saúde. Eu sempre pego pela saúde para a gente ter esse exemplo muito claro, né? Qualquer tratamento de saúde, por mais que a gente tenha um sistema único de saúde que seja modelo para outros países, mas ainda tem muitas coisas que a gente não consegue dar acesso a todos, né? Então, a gente percebe a diferença de quando uma pessoa, por exemplo, faz o exame e vê lá, né, chega o retorno que tem um tipo de câncer, e a pessoa consegue acessar os melhores hospitais, os melhores médicos, os melhores tratamentos. Aí descobre que tem um médico especialista lá nos Estados Unidos, não sei aonde, pega o avião, freta e vai para lá. Né? Descobre que tem um transplante, não sei do que foi feito lá na Inglaterra, consegue fazer isso espontâneo. E se for uma pessoa que não tem a menor condição de acesso financeiro? Morre, né? Morre, como morreram esses dias, morrem todos os dias, na verdade, pessoas nas filas de hospital, né? Ou sem tratamento, sem nenhum tipo de atendimento. Então, isso mostra realmente a nossa divisão social e os problemas que nós enfrentamos. E é um modelo desse que a gente quer combater e que a gente quer transformar.